Eu preciso ter o UiPath Studio instalado na máquina para executar o robô? Existe sim um método que ajuda profissionais a alavancarem a carreira através da automação de processos por robôs. E aqui nesse canal eu vou te mostrar onde deve estar seu foco, porque se você focar nos pontos certos, o seu crescimento profissional vai chegar. Olá, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Alex Diogo. Nessa série de conteúdos que a gente está disponibilizando aí semanalmente, nós temos como objetivo ajudar profissionais a alavancarem a carreira através da automação de processos por robôs. No vídeo de hoje nós vamos mostrar algumas opções que nós temos para executar robôs RPA sem precisar do UiPath Studio instalado na máquina que vai executar o robô. Essa é uma pergunta bastante recorrente que eu tenho recebido, que é: eu preciso ter o UiPath Studio instalado na máquina para executar o robô? Essa dúvida ela é normal porque o desenvolvedor de RPA, para o desenvolvedor de robôs RPA, durante o desenvolvimento da automação, a única opção disponível são os botões de execução, que a gente pode ver aqui quando a gente está desenvolvendo um projeto, onde a gente vai ter a opção de executar o arquivo e ele vai executar o arquivo que estiver aberto. Isso serve para que a gente teste partes, né, do nosso robô e não ele completo. Também podemos executar fazendo depuração, né, fazendo o debug da aplicação para que a gente possa verificar como está o conteúdo das variáveis, o passo a passo da execução do nosso robô, ou então fazer a execução final dele, a execução completa, que ele vai sempre iniciar aqui desse arquivo chamado arquivo main. Mas isso nada tem a ver com a execução do robô quando a gente fala de um robô que foi para o ambiente de produção. Depois que esse robô é desenvolvido e testado, ele vai para a equipe de teste, que faz o teste, vai a equipe da solicitação, né, dos solicitantes que vão fazer a homologação e o aceite. Então, após isso, ele é submetido para o painel de controle da UiPath, que no nosso caso aqui é o orquestrador, que é a nuvem da própria UiPath. Deixa eu retornar aqui. Porque observe o seguinte, né? A partir do momento que um robô ele é submetido para a produção, a sua execução, o seu controle, a sua governança, ela já não é mais da responsabilidade do desenvolvedor. Esses papéis eles devem ser separados, muito bem definidos, ainda que dependendo do tamanho da equipe, pode até ser que o próprio desenvolvedor venha a ser o administrador do orquestrador, né? Ele assume esse papel, mas nós estamos falando aqui de papéis e responsabilidades e não de pessoas. Então, o desenvolvedor do programa, né, da automação, ele faz os testes unitários, ele desenvolve e faz os testes unitários. Então, a equipe de testes, os seus testadores fazem os testes integrados, os testes funcionais, os testes de sistema, os testes não funcionais, que são importantíssimos, principalmente em relação à segurança dessas automações. E aí vem o solicitante e homologa e dá o aceite desse projeto. Então, uma equipe de produção, juntamente com o administrador do orquestrador, vai fazer a promoção desse projeto, seguindo lá as práticas de controle de versionamento, por exemplo, para que esse processo possa ser, então, agendado para as suas execuções. É claro que eu apresentei todo esse processo de uma maneira bastante simplificada, mas cada empresa vai ter seu processo bem definido de promoção de artefatos para a produção. Mas, basicamente, essa seria a trilha de uma automação de processos. Mas por que, então, que surge muito essa dúvida? Normalmente porque o desenvolvedor
tem a sua área de atuação baseada aqui no UiPath Studio, que é a ideia de desenvolvimento, e nem sempre tem um conhecimento mais profundo sobre o orquestrador e os diversos serviços que tem na nuvem da UiPath. Então eu quero te mostrar aqui um projeto que eu desenvolvi, que é esse projeto aqui de e-mail. É um robô que a responsabilidade dele é ler um determinado e-mail que chegue numa caixa de correio. Esse e-mail ele precisa ter como título documentos de identidade, então o robô ele varre todos esses e-mails, ignora e-mails que não tenham esse título. Todos os e-mails que possuem esse título de documento de identidade, ele vai baixar o anexo, que tem que ser uma imagem. Porque imagine o seguinte, vamos pensar num processo em que eu estou fazendo inscrição para um determinado evento, ou para um determinado curso, ou eu estou recebendo currículo para que as pessoas enviem com documentos anexos, o currículo anexo. Então aqui nesse exemplo a pessoa precisa me enviar um documento de identidade e deve ter um anexo que seria a xerox, né, a digitalização desse documento. Então é responsabilidade do robô ler todos os e-mails que chegam, verificar o título desse e-mail se é referente a esse cadastramento de identidade, e aí o robô vai verificar se nesse e-mail ele possui um anexo, e esse anexo obrigatoriamente precisa ser um documento de identidade, precisa ser uma imagem. Então o robô ele vai salvar esse anexo numa determinada pasta na rede, ele vai abrir essa imagem e vai extrair os dados que tenham lá, como o número da identificação, o nome da pessoa, a data de nascimento, e vai registrar isso em algum outro programa, algum outro sistema, ou gravar isso num arquivo Excel. E vai ser responsável também em responder para a pessoa. Por exemplo, se ele conseguiu fazer essa extração, se o e-mail da pessoa está correto, se aquele cadastramento foi feito, ou se aquele documento não é um documento de imagem com a identidade, então o robô vai verificar tudo isso, vai informar a pessoa, ou mesmo caso o e-mail que essa pessoa enviou não é um documento válido de identidade. Com isso a gente faz com que o robô ele tenha vários tratamentos de erro e várias preocupações em relação à segurança para, por exemplo, ninguém mandar um e-mail com um anexo que seja um executável ou algum artefato que possa conter vírus, então a gente coloca o robô fazendo todo esse tratamento. Então nós desenvolvemos esse robô que faz todo esse processo e submetemos ele depois dos testes. E por que nós falamos que testes não funcionais são importantes? Principalmente em relação à segurança da informação. Eu tenho que ter muito bem definido os controles que esse robô faça no momento em que ele vá fazer o download de um anexo, para que ele não baixe arquivos que não sejam seguros. Então o robô, aí a equipe de teste vai verificar isso, que o robô faz diversas conferências para garantir que seja um arquivo correto e que ele possa abrir e fazer a sua extração. Então, tendo feito todo esse processo, nós submetemos, né? Então imaginamos que esse robô ele passou por todas as etapas, o desenvolvedor fez o desenvolvimento, fez os seus testes unitários, né? Passou para uma equipe de teste que submeteu esse robô a diversos testes, funcionais e não funcionais, principalmente quando esse robô ele acessa serviços que não estão no controle do desenvolvedor, ele acessa outros sistemas, ele acessa, por exemplo, aqui a conta de e-mail, então precisa ser feito várias verificações. A equipe de testadores, então, atesta, né, que aquele robô está no seu pleno funcionamento, das funcionalidades exigidas, e é submetido, então, para que o solicitante daquele robô ele faça também ali a sua homologação, ele verifique se exatamente aquilo que ele solicitou está sendo entregue, e ele dando esse aceite vai então para a equipe que vai subir esse processo
para o orquestrador e vai fazer lá os controles de versão, dependendo aí da estrutura da empresa, de como esse versionamento, esse controle de projetos em produção, de artefatos em produção, são realizados. Então, a partir de agora, esse robô, a execução desse robô, ele não é mais responsabilidade do desenvolvedor. A execução desse robô vai ser feita pelo administrador ou definido como um usuário pode, através do Assistant, fazer essas execuções. Então, nós vamos vir aqui no orquestrador, na nuvem aqui da UiPath, e nós vamos ver que após ter sido feita essa submissão, aqui em pacotes, eu subi aqui para o tenant, no meu exemplo aqui, vai ter lá o meu pacote robô e-mail e vai ter ali as versões que tenham sido submetidas para produção. Então é o próprio administrador que vai definir, conforme a solicitação do usuário solicitante, de quem solicitou o desenvolvimento daquele robô, qual vai ser o prazo de execução desses robôs. Então nós vamos ter aqui várias opções. Se viermos aqui em automações, por exemplo, nós vamos ver que nós podemos criar então um processo baseado nesse pacote que nós submetemos. Então vou, por exemplo, colocar aqui que eu tenho um determinado pacote, que é o meu robô e-mail, e qual a versão que eu quero que seja executada. Pode ser que ainda seja no período de teste, né, de homologação desse pacote, então a gente subiria aqui um pacote alfa ou beta, mas no caso aqui define qual o pacote, qual a priorização de execução dele e a gente cria então esse nosso processo. Como eu já tenho um processo aqui criado, eu vou abrir ele aqui e nós vamos ver que ele vai ficar nesse formato aqui. Então eu criei um processo. A partir de agora eu já tenho uma forma de execução dele, que é através desse botão aqui. Eu posso iniciar o trabalho no momento que eu quiser. Eu venho aqui e eu mando que ele inicie um trabalho. Defino aqui qual vai ser o usuário que vai ser utilizado, qual vai ser a máquina que vai ser utilizada, ou seja, para qual robô eu vou enviar. Porque imagine o seguinte, eu posso ter uma frota de robôs, diversos equipamentos com o UiPath Assistant instalado, não precisa ter o UiPath Studio, eu vou definir em qual dessas máquinas eu quero que o robô seja executado e mandar iniciar. Quando eu inicio, eu vou ter aqui em trabalhos a opção de acompanhar como está a execução desse meu processo, né? Então ele vai estar aqui em execução, no estado dele aqui, no momento em que ele estiver sendo executado. Quando ele terminar, ou ele vai apresentar sucesso ou falha, ou ainda vai apresentar aqui como pendente, caso o robô ele não encerre a sua execução por qualquer motivo de erro que tenha acontecido. Tenho também a opção aqui de exibir os logs de quando ele iniciou sua execução, quando ele terminou. Se houve algum erro, é importante que esse robô ele grave logs, né? Ele envie informações de erros para que sejam registradas aqui. Mas o que eu quero mostrar aqui é que há opções da gente criar gatilhos para que esse robô seja executado. Porque nem sempre vai ser um robô que eu quero que seja executado manualmente, que alguém precise vir aqui no processo e executar esse robô. Pode ser então que eu queira que esse robô ele seja agendado para ser executado em determinados momentos. Então aqui nós temos a opção de gatilhos, onde nós vamos poder definir, vamos clicar aqui nesse botão de criar, onde nós vamos poder definir tanto gatilhos por filas no orquestrador. As filas, elas são registros, transações que a gente pode criar no orquestrador. E aí eu posso definir que a cada momento que novo item na fila seja adicionado, ele chame esse meu robô e execute. Ou eu posso definir isso aqui por hora, que para esse nosso cenário aqui é mais interessante. Porque você imagine o seguinte, que eu preciso fazer esse processo
de tempo em tempo. Então, eu estou no período de inscrições abertas, onde a pessoa me envia o seu documento de identificação para que eu cadastre ela no meu sistema. E eu preciso que esse robô, a cada meia hora, por exemplo, inicie e baixe todos os documentos que estejam, todos os e-mails que chegaram e faça esse processo. Ou então que ele faça isso a cada minuto. Então nós vamos ver que nós temos várias opções de agendamento. Então olha como é simples isso. Quando eu tenho o pacote, eu criei lá o meu processo, eu vou chamar aqui qual é esse processo que antes eu executava de forma manual, mas agora eu quero que seja automatizada também a sua execução. Posso definir o tipo de licença, no nosso caso aqui é um robô não atendido. Caso você não saiba ainda o que é um robô atendido e um não atendido, aqui no canal tem vídeos onde eu explico a diferença entre cada um desses robôs, você pode assistir lá. Eu vou definir aqui qual o usuário, eu vou ter cadastrado aqui o meu usuário de execução, né, porque ele precisa ter acesso à máquina que vai executar o robô. E aí eu posso definir esse agendamento por minuto. Então eu venho aqui e coloco a cada minuto, a cada 5 minutos, a cada 10, 15, 30 minutos. Eu posso definir que ele vai executar a cada hora. Então, a cada hora que passar, ele vai fazer uma execução. E aí vai depender muito da sua necessidade, né? Se eu recebo muitos e-mails, pode ser que uma hora seja muito tempo, eu posso colocar menos. Ou pode ser que eu só precise executar uma vez por dia, porque chega uma quantidade de e-mails que eu não tenho necessidade de o tempo inteiro estar em execução. Porque qual é a grande questão em relação a colocar esse robô para executar, por exemplo, a cada 1 minuto? É que quando o robô está executando um processo, ele está consumindo uma licença. Então, se eu executo um robô a cada minuto e esse processo leve aí 40, 50, 55 segundos para ser executado, eu basicamente vou estar consumindo essa licença o tempo inteiro. Eu vou estar consumindo esse robô também o tempo inteiro. Eu não vou ser capaz de usar essa mesma licença ou esse mesmo robô, esse mesmo agent, para executar mais de um processo. E se esse processo leva mais de 1 minuto, então eu vou começar a atropelar processos. Então, esse agendamento ele precisa ser muito bem estudado e definido. Pode ser que eu só faça isso semanalmente, mensalmente, ou mesmo utilizando aqui processos, por exemplo, utilizando aqui o Chrome. Quem é mais da área de suporte, né, de infraestrutura, conhece bem aqui esse agendamento através de Chrome. Então, vou definir aqui, por exemplo, a cada 5 minutos. Posso definir, por exemplo, que no fim de semana eu vou deixar, como no fim de semana eu vou receber menos e-mails, eu posso pedir que o robô não execute esses processos no fim de semana. Pode ser que eu queira utilizar essa licença para outros processos mais importantes no final de semana, então eu coloco que ele não use essa minha licença. Posso parar uma tarefa depois de um determinado tempo. Uma tarefa seria um trabalho, né? Imagine que ele ficou como pendente, então eu quero que depois de 1 hora, se ele não conseguir executar aquele processo, ele encerre. E posso definir também até quando esse gatilho deve ficar ativo, né? Se eu não marcar essa opção, enquanto eu não manualmente desabilitar esse agendamento, esse trigger, esse gatilho, ele vai ficar executando eternamente. Então eu posso dizer, por exemplo, vamos dizer que esse processo, esse período de inscrições, ele só vai até o final do mês, então eu posso definir uma data e um horário para que ele encerre esse gatilho. Então, quem enviar e-mail após esse período de inscrições, ele já não vai mais ser processado, não vai ser registrado no meu sistema. Então, tendo feito isso, nós vamos então clicar em criar e ele vai criar um gatilho como esse aqui. No meu caso, eu deixei desabilitado, mas eu posso habilitá-lo e nós podemos ver que o que ele faz é, a cada 5 minutos, ele vai pegar esse pacote, que é o pacote de robô e-mail, vai enviar para uma máquina, que no caso aqui eu defini a minha própria máquina,
E aí você poderia ter um parque de robôs e você definir para qual máquina ele vai enviar esse pacote para ser executado. Ele vai executar esse pacote, mesmo que não tenha usuário nessa máquina, mesmo que essa máquina esteja sendo compartilhada por algum usuário, então isso é bastante independente. Ele vai fazer esse processo sem que a gente precise startá-lo manualmente. Então existem essas formas de execução do robô. Existe mais uma forma que é pelo próprio UiPath Assistant a gente chamar também esse robô, mas aí está muito relacionado a um usuário fazendo essa execução e não um controle. Por que tudo isso que a gente está falando aqui é importante? Porque a gente entra num assunto que se chama governança. Quando nós temos somente um ou dois robôs sendo executados na sua empresa, a governança ela não chega a ser um problema. Mas quando a quantidade de robôs ela vai aumentando, é necessário ter um controle sobre essa frota de robôs e sobre o que está sendo executado em cada um desses robôs. Então é extremamente importante o orquestrador, porque ele vai ser esse ponto de controle, porque imagine o seguinte, os sistemas eles mudam o tempo inteiro. Então a manutenção do robô ela vai precisar ser feita e quem vai controlar essa necessidade vai ser o administrador e não o desenvolvedor. Por quê? Porque ele vai ter a oportunidade de sempre verificar os logs, de ver um robô que parou de funcionar e analisar o motivo dessa parada para que ele abra uma solicitação para a manutenção desse robô. Porque imagine, há robôs que acessam determinados sites e esse site sofre uma manutenção, os campos, as identificações dos campos são alteradas e aí precisa ser feita manutenção nesse robô. Se eu tenho um robô espalhado pela empresa inteira, cada usuário fazendo a sua execução manual, nós não temos esse controle. E aí os robôs, a automação de processos, ao invés de ser algo que traga resultado para a empresa, começa a trazer prejuízo, porque processos vão começar a parar de serem executados. Se não houver esse controle do administrador, um determinado processo de um robô pode dar erro e ninguém observar que esse robô deu erro e ele ficar sem fazer nenhuma execução. Então esse ponto central, essa governança, ela vai se tornar talvez nem tão forte no início, mas num determinado momento. Então por que não já começarmos a pensar essa nossa estrutura já pensando na governança, já pensando então numa forma estruturada, onde a gente vai controlar as versões desses robôs, onde a gente vai poder ter um ambiente de homologação, de teste desses robôs, para que a gente não encontre cenários em que uma modificação no robô impacte em outro robô. Então, essa modelagem, essa governança, ela se torna bastante imprescindível. Então está aqui, o que eu queria mostrar hoje aqui nesse nosso vídeo breve aqui, é que nós temos a opção então de enviarmos o nosso projeto para o orquestrador e deixar que o orquestrador com seus administradores definam aonde, quando e como esses robôs eles vão ter ali as suas execuções. Eu vou colocar a execução desse agendamento aqui para que você veja como ele vai acontecer. Como nós colocamos a cada 5 minutos, ele vai marcar aqui quanto tempo ainda falta para a execução desse processo e nós vamos aguardar então que esse processo seja executado e a gente veja como isso funciona aqui para a gente. Começou a executar, a gente pode olhar por aqui, que eles têm execução, abriu o arquivo de imagem, está fazendo aí a varredura, terminou, a gente pode ver aqui pelo ícone,
No momento que esse ícone sumiu daqui, vamos atualizar, ele marcou aqui como sucesso. Então vamos vir aqui no nosso e-mail, vou atualizar aqui, e ele fez lá um documento com sucesso e 2 com erro, exatamente como é o nosso processo lá no nosso projeto lá de e-mail. Espero que tenham gostado. Você pode se inscrever aqui no canal para receber aí as notificações. Nós constantemente estamos enviando novos vídeos e novos assuntos aqui para o nosso canal. Então, até a próxima.